De volta já aqui com Bem Assim. Vamos agora falar sobre um assunto muito importante que está tendo amplitude, né? Uma grande visibilidade agora nesse mês de abril por conta da campanha Abril Verde. Dor nos membros superiores e nos dedos, dormência, formigamento, fadiga muscular e redução na amplitude do movimento. Esses, tá, pessoal, são alguns dos sintomas mais comuns da lesão por esforço repetitivo, que é chamada de LER, né? Dos distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho, DORT. Segundo o Ministério da Saúde, tá? Essas são as doenças que mais afetam os trabalhadores brasileiros. E é sobre elas que nós vamos conversar agora com o fisioterapeuta do Apivida, Gustavo Palmieri, mais uma vez aqui com a gente, né? Obrigada, Gustavo, pela presença. Bom dia, eu que agradeço, Mara. Bom dia aos telespectadores. Vamos lá começar explicando o que são, né, a LER e a DORT. É a mesma coisa? São coisas diferentes? Há uma polêmicazinha em relação à questão de LER-DORT. Tá. Geralmente se escreve LER em letras maiúsculas, barra DORT, só a primeira maiúscula e as outras minúsculas, né? É como se fosse uma consequência, ou seja, é um subtipo ligado à DORT. Que, por exemplo, as lesões por esforços repetitivos, uma pessoa que está na sua casa, né? Nos afazeres domésticos mesmo, lavando uma roupa, não sei o que, pode ter lesão por esforço repetitivo e não necessariamente está no ambiente de trabalho. Sim. Já os distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho também estão ligados ao trabalho e puxa a lesão por esforço repetitivo. Ok. Só para a gente uma coisa não é exatamente a outra, mas leva a essa situação. A outra, né? E aí, nesse contexto, a gente tem essa campanha do Abril Verde, que traz, né, uma consciência maior da população sobre isso. A conscientização sobre a saúde do trabalhador, né? Sim. Esse trabalhador que muitas vezes trabalham, que são cargas excessivas de trabalho, né? E acabam sobrecarregando demais a questão do sistema músculo-esquelético. É interessante que a sobrecarga muscular é uma sobrecarga muscular estática e uma sobrecarga muscular dinâmica. Ou seja, a sobrecarga muscular estática é aquela, por exemplo, que a pessoa passa muito tempo sentada. Sim. Está sem movimento e aí fica naquela determinada posição por um longo período. Às vezes, por exemplo, a mobiliária, né, do ambiente de trabalho não é adequada, ou seja, não tem as dimensões corretas para você ter um apoio correto do cotovelo. Talvez a mesa seja mais baixa, mais alta. Mais baixo, mais alta, ou seja, ela tem que ter mais ou menos 90 graus de flexão. Sim. Tem um apoiozinho para os pés não ficarem dobrados assim como os meus estão, elas têm que estar aqui. Sim. E aquele apoiozinho para os pés. Então, esse tempo excessivo, até às vezes o monitor tem um brilho, e aí ele termina tendo que se adequar ao brilho para não ter aquele reflexo da luz, né, do computador. Então, todas essas situações são relacionadas à sobrecarga muscular estática. Sim. E a sobrecarga muscular dinâmica é aquela, realmente a questão do excesso, né? Do esforço repetitivo. Sim, você faz o mesmo movimento várias vezes. Por um longo período. Esse daí sim é a sobrecarga muscular dinâmica. Tá. Quais que são os exemplos de doenças que a gente tem que são relacionadas às LER-DORT? A LER-DORT, geralmente leva, por exemplo, a mais famosa de todas é a síndrome do túnel do carpo. Ela leva a síndrome do túnel do carpo. Por exemplo, as pessoas começam a ter formigamento nas mãos, sim, perda da sensibilidade, tem choque, né, que quando vão pegar determinados objetos, o choque acaba tendo que largar o objeto. É a famosa tendinite? A tendinite. Tá. É porque ela é síndrome porque tem vários sinais e sintomas. Sim, aí se chama síndrome do túnel do carpo. E isso daí, ela veio numa situação dessa sobrecarga excessiva que acaba as pessoas acaba tendo um impacto social muito grande, porque a pessoa acaba tendo pausas no trabalho, ou seja, é o chamado turnover. Sim. É onde você tem a contratação e a demissão de muitos funcionários, a entrada e saída de funcionários
por eles estarem com problemas de saúde, né? Ou seja, as empresas elas passam essas cargas excessivas de trabalho e não se preocupam muito com a saúde desse trabalhador. Tá. Além da tendinite, também se ouve muito falar da bursite, né? E Isso. Assim, há uma diferença grande entre tendinite, bursite e artrite. Elas são todas essas terminações ites, geralmente são processos inflamatórios. A tendinite é a nível muscular, ou seja, nível de tendão, Sim. é parte mole. A artrite é a nível mais de parte esquelética e a bursite são as bursazinhas, que são umas bolsas que geralmente tem mais no ombro, que a pessoa fala assim, eita, tem uma bursite no ombro. Sim. É porque essas bursas, elas são para evitar impactos. A articulação do ombro ela é muito móvel, então ela necessita dessas bursas para absorção do impacto. Quando elas estão inflamadas, forma-se a bursite. A artrite, ela geralmente, uma artrite, se ela não for tratada, ela começa a sofrer uma calcificação daquela região, formando as famosas artroses, que aí são um desgaste maior, ou seja, é uma cronificação maior. Muito bem. Tem como prevenir? Sempre há o melhor remédio de todos é a questão da prevenção. Isso, né? E a prevenção, por exemplo, a maior prevenção de todas em relação à lerdose é a questão da postural. É uma postura adequada que você adota, né, no seu ambiente de trabalho. A outra, para mim, uma das mais importantes também, é evitar essa sobrecarga exaustiva de trabalho. Sim. Ou seja, o Ministério da Saúde, ele preconiza a cada 50 minutos de trabalho, você tem uns 10 minutos de descanso. Sim. Geralmente para você fazer um alongamento, quebrar aquela questão do esforço repetitivo, você fazer relaxamento, alongamento dessa musculatura, evitar a sobrecarga emocional, porque essa questão das empresas, né, o trabalhador ter que estar batendo meta o tempo todo, isso daí gera uma tensão muito grande, acaba sobrecarregando também a musculatura, porque ele fica muito tenso. E aí, quando esse tipo de trabalhador chega num ambiente para tratar já o problema, já das tendinites, né? A gente trata a questão dele e aí vai encaminhando a ele a fazer um fortalecimento dessa musculatura. Sim. Porque a musculatura, por exemplo, se eu tratar esse tipo de paciente e ele não fortalecer a musculatura dele, com pouco tempo, ele exercendo o mesmo trabalho, volta de novo ter às o mesmo lesões. problema. Né? Então, é uma situação de cronificar. Sim. Aí, o que a gente faz é o seguinte, é orientar um fortalecimento dessa musculatura para que essa musculatura ela se torne mais resistente, mais preparada e menos suscetível a lesões. Certo. Durante essas pausas no trabalho, né, que seriam aí essenciais, o que fazerem é realmente ficar em repouso ou ainda assim também tomar alguns cuidados? O grande ponto é você mudar o ambiente que está. Por exemplo, se você estava muito tempo sentado, se levanta, dá uma caminhadinha, faz uns alongamentozinhos, principalmente Sim. nessa articulação de mão, antebraço, ombro e coluna, que são geralmente onde você tem um grau de lesão e de acometimento maior. Então, a mudança de ambiente, a mudança daquela situação, que você já está ali de forma excessiva, ela é muito importante e principalmente também para a questão visual. As pessoas, elas hoje em dia, né, nesse negócio de trabalho muito pela tecnologia, elas passam muito tempo desgastando a questão ocular por ficarem muito tempo olhando para um ponto só, brilhante. Na tela. Então você fechar os olhos, dar aquela lubrificada no globo ocular e olhar para outros ambientes, isso daí ameniza bastante essa questão da sobrecarga. E em caso, né, de acabar desenvolvendo lerdose, buscar um fisioterapeuta ajuda nessa questão da reabilitação, do tratamento? A fisioterapia, numa situação dessa, é extremamente importante. Essencial. E a quantidade de pacientes que a gente pega com problemas de tendinite são enormes. Esses grandes varejistas aí, eles
acabam sobrecarregando demais o seu trabalhador. Então, muitos deles, eles chegam lá com problemas na coluna, problemas no punho, muitos deles por pegar eles falam que são os pallets, né? Sim. Que eles lotam de mercadorias e acabam puxando, sobrecarregando muito. Então, a fisioterapia, ela é crucial. A gente faz um trabalho de desinflamar aquela articulação, aquela musculatura, fazendo uso de ultrassom, de laser. A gente orienta muito o trabalho que é extremamente importante do Pilates, que o Pilates ele vai tonificar a musculatura, ou seja, ele lida muito com a instabilidade para gerar uma estabilidade, o Pilates. É isso daí que fortalece os nossos tendões. Temos a acupuntura, dentre outras terapias manuais que faz um alongamento melhor dessa musculatura. Quais são as dicas que ficam, hein? Então, Gustavo, aí para o pessoal se cuidar, né, e buscar sempre estar prevenindo? O que eu mais oriento é realmente essa questão de mudança de ambiente. Você fazer um alongamento inicial na sua musculatura, ou seja, é a fase de preparação, onde você faz os seus alongamentos, a fase de manutenção, onde você mantém o alongamento que você fez inicialmente, e a fase de recuperação, que seria no final. Ou seja, você tratando dessa forma, evitando certas posições, os ambientes de trabalho mais organizados, com menos ruído, menos mobiliária que não é adequada para o tamanho do funcionário, até porque cada trabalhador tem o seu tamanho, então ele teria que ter uma mobiliária adequada para o seu tamanho. A questão de você fazer esses alongamentos e outra, uma situação muito importante como recurso preventivo, você fazer a aplicaçãozinha de um recurso simplesinho, se a pessoa não sendo alérgica, fazer o uso do gelo, porque o gelo ele evita esse processo inflamatório, além de anestesiar e promover um alívio, né, nesses tendões que estão inflamados. Muito bem. Quem quiser mais dicas, quem quiser acompanhar você, se quiser, fica à vontade aí para compartilhar com a gente algum contato, rede social. O contato que tem é o Instagram, que é o @gustavopalmieri.br. E aí pode entrar em contato, que tem alguns dadozinhos de site, telefone, que podem ajudar a quem está precisando. Muito bem, obrigada, Gustavo, mais uma vez pelas suas informações. Sempre muito bom vir aqui falar, né, sobre saúde com vocês, trazer essas dicas. Então, não só durante esse mês de abril, tá, que traz essa campanha do Abril Verde, mas durante todo o ano, se cuidem, deem pausas no trabalho de vocês, né, e busquem sempre se prevenir das Ler-Dortes, porque eu imagino que ter, né, a doença seja muito pior, a patologia, do que você prevenir. Muito então, pior. todo mundo se cuidando aí, tá? Obrigada mais uma vez. Eu que agradeço, parabéns Mara. pelo Muito trabalho. obrigado. Bom dia. Obrigado, bom dia. Você que está aqui ligadinho com a gente, nós vamos ficando por aqui. Muito obrigada também pela sua companhia. Nós voltamos amanhã a partir de 9h30 aqui na telinha da TV Mar. Beijo. Boa semana. Oral Unique. Cada sorriso é único.